Salve progressistas, eu sou o Clayson. O vídeo de hoje não é um vídeo fácil de gravar. Pelo contrário, eu tive que me preparar antes. Já é, sei lá, a quarta vez que eu começo a gravar o vídeo aqui. É difícil porque é um vídeo muito forte do ponto de vista do asco que ele provoca, da revolta. E eu ainda posso dizer para você que apesar de acompanhar, né, tudo, sempre acompanhando as coisas relacionadas à família Bolsonaro, eu não me canso de indignar. E eu acredito que a gente tem que continuar se indignando, sim, porque a situação é aterrorizante. E esse canal, até o fato da gente acompanhar de uma forma muito... Eu procuro acompanhar de uma forma muito consciente tudo que está acontecendo, tirando um pouquinho daquele verniz político exclusivamente, no sentido de apenas querer fazer uma militância contrária, sabe, aquela oposição pela oposição. Eu quero ir além para poder refletir junto com você sobre o que está acontecendo com o país e viver esse momento que nós estamos vivendo, né? Do ponto de vista histórico, inclusive. E esse registro de hoje é um registro que eu quero deixar aqui, que é muito sério e muito grave. Eu vou contar em detalhes tudo o que aconteceu. Eu sempre tenho que pedir para você dar o seu like aqui no vídeo. É uma questão que a gente tem que sempre fazer aqui, porque é importante demais que você dê o seu like, que você se inscreva no canal e que você ative o sininho aqui. São as regras do YouTube, a gente segue essas regras porque elas nos ajudam aqui no canal, ajudam para que essa mensagem vá mais longe, para que outras pessoas possam ver. Então, por favor, se inscreva no canal. Eu sei que muitas pessoas acompanham os vídeos aqui, 40% das pessoas não são inscritos. Então, por favor, se não é a primeira vez que você está aqui, então, por favor, se inscreva. Esse é o momento. Se inscreva, ative o sininho, seja membro aqui do nosso canal. O que aconteceu ontem foi, assim, extrapolou mais uma vez tudo aquilo que a gente já deveria estar acostumado, mas eu não vou me acostumar com isso. Ontem houve uma live, a famosa live de quinta-feira do Bolsonaro, e o que a gente percebe é que ele quis transformar essa live numa resposta ao pronunciamento do Lula, que, sem sombra de dúvidas, foi um pronunciamento histórico, comentado no Brasil e no mundo, e, logicamente, que mexeu com os caras, cara. Não tenha dúvida, o Bolsonaro entrou na live dele colocando lá um globo para responder aquela questão que o Lula falou sobre terraplanismo. A gente sabe que tem muitas pessoas que idolatram o Bolsonaro e que são terraplanistas. Aí ele colocou um globo, ele levou lá o ministro que é astronauta para dizer: ô ministro, o senhor sabe, o senhor viu lá, a Terra é redonda, que nem deveria falar redonda, é esférica, né? A Terra é redonda ou não? Não, a Terra é redonda, não sei o quê. Ele quis, num primeiro momento, falar sobre isso e trazer uma resposta pro Lula, né? Demonstrando claramente que ele ficou muito incomodado com aquilo. Ele tenta desdenhar, dizer que não tem nada a ver. Os seguidores também falam: que bom que o Lula vai poder se candidatar, porque o Bolsonaro vai ganhar mais fácil e tal. Mas ontem ficou claro que todos eles, e principalmente o Bolsonaro, estão muito incomodados com isso. Ontem ele fez até um pool nessa transmissão da live com vários agentes, né? Chamou a Jovem Pan interrompeu o Pingos nos Is para colocar a transmissão dessa live. Os apresentadores da Jovem Pan fizeram perguntas para ele levou um especialista lá para responder essas perguntas junto com ele. Acabou, num dado momento, dizendo: olha, temos 300 mil pessoas, quase 300 mil pessoas nos acompanhando simultaneamente. O especialista, na verdade, ficou numa situação extremamente constrangedora, porque ele tinha que falar tecnicamente sobre o lockdown e acabou não falando aquilo que o Bolsonaro queria, porque o Bolsonaro queria levar uma pessoa lá para dizer que não tem que ter lockdown, que tem que quebrar o lockdown, né? E o especialista não falava isso, falou: olha, tem casos, né, quando tem 100% das UTIs ocupadas e tudo mais. Aí o Bolsonaro cortava ele, não deixava ele dar continuidade à fala, porque ele queria uma pessoa que fosse lá simplesmente para dizer: não tem que ter lockdown. Mas houve um ponto daquela live que foi muito importante e que chamou muito a atenção. Ele leu uma carta de uma pessoa que cometeu um ato que eu nem posso falar aqui no YouTube. Existem as regras aqui no YouTube e essa palavra não pode ser dita aqui. Então eu respeito as regras. O ato foi aquele ato cometido pelo Kurt Cobain. Se você não estiver entendendo o que eu estou falando, eu vou deixar na descrição na verdade um pronunciamento, né, uma fala
da Jandira Fegali, que explica o que aconteceu em relação ao Eduardo Bolsonaro, que deu, digamos assim, um reforço daquilo que o Bolsonaro falou na live. Então vou deixar aqui na descrição para você entender, caso você não esteja entendendo. Mas o que aconteceu foi esse ato, a pessoa fez esse ato e o Bolsonaro leu essa carta, uma carta que essa pessoa deixou, aonde a pessoa está de alguma forma dizendo, olha, eu fui muito humilhado e isso acontece porque foi fechado o comércio e tudo mais. E o Bolsonaro tenta atribuir este ato ao lockdown. É inacreditável o pensamento do Bolsonaro, é inacreditável a forma com que ele vê as coisas. Ele nada numa maré totalmente contrária ao planeta, o mundo inteiro indo para um lado e ele indo para o outro. A gente vê no mundo inteiro pessoas que têm orientação de direita, pessoas que são conservadoras, que fazem lockdown. A gente tem exemplos clássicos na própria Inglaterra. O lockdown é feito justamente porque não tem alternativa, ainda é uma solução de desespero, uma solução horrível, mas necessária. O lockdown é necessário e para defender a ideia contra o lockdown ele leu essa carta. Agora, o problema maior é que não bastasse a repugnância desse ato do Bolsonaro na live. Logo depois da live à noite, ontem à noite, o Eduardo Bolsonaro divulgou a foto desta pessoa sem filtro, depois de cometer o ato. Ele foi lá e divulgou a foto dessa pessoa no Twitter. Nesse exato momento, quando eu gravo esse vídeo, as pessoas estão se movimentando para, de alguma forma, denunciar essa postagem, para ver se essa postagem sai do Twitter, porque nós temos ali uma pessoa que teve quase 1.900.000 votos, uma pessoa que tem um impacto, é filho do presidente, uma pessoa que é uma referência mundial, porque você fala, olha, é o filho do presidente do Brasil, o deputado que teve quase 1.900.000 votos no Brasil. Então é um holofote, né? Então as pessoas estão se movimentando para ver se conseguem tirar essa postagem, porque isso é uma vergonha para o país, para o brasileiro, para cada um de nós. É repugnante, é uma situação assim terrível. Não bastasse isso, ainda tem o fato de atacar diretamente os familiares desta pessoa que ele está expondo a pessoa, como eu disse, sem filtro, sem nada. Ele está expondo a família, ele está expondo os profissionais, ele está expondo as pessoas que passam por esse problema. Nós temos um problema real aqui no país de pessoas que têm intenção de cometer esse ato e que cometem esse ato. Então é uma situação gravíssima, seríssima. Do ponto de vista ético, então, não há o que dizer, é terrível. Então é uma postagem que pode criar problemas para muitas pessoas, no sentido de trazer o que a gente chama de gatilho, né? E isso realmente é uma situação que os psicólogos falam de maneira muito clara, tecnicamente falando e eticamente falando, isso não deve acontecer. Ninguém deve postar uma foto dessa, quanto mais uma pessoa que tem as redes sociais do Eduardo Bolsonaro. Então o que eu tô vendo, e é incrível, né? O último vídeo do canal é falando sobre atitudes repugnantes do Eduardo Bolsonaro e logo agora a gente vê mais uma postagem assim. Parece que quando há uma situação como aconteceu essa do Flávio, dele ser denunciado, essa compra da casa de 6 milhões, todos os problemas que nós estamos vivendo no país, eles começam a apelar de forma assim absurda para poder tirar as atenções, para que a gente possa comentar outras coisas, para que isso realmente, os pontos principais, né, do país não sejam lembrados. Então eles estão querendo apagar o brilho que teve o discurso do Lula com esse tipo de ação. A gente já viu assim, logo nos primeiros meses, no segundo mês do Bolsonaro, a gente viu aquela postagem dele colocando lá no carnaval uma pessoa urinando na outra, né? Ensejou até o apelido de Mijair, né? Mijair Bolsonaro. E a partir dali foi ladeira abaixo, né? Uma apelação atrás da outra, o que o pessoal hoje já costuma chamar de cortina de fumaça, já nem é mais uma cortina de fumaça, já é o fumacê total, é uma coisa assim absurda. Eu quero deixar aqui nesse vídeo uma coisa que muitas vezes a gente fala e que acaba saindo pela tangente e acaba sendo mais uma palavra. Quando a gente fala que Bolsonaro e seus filhos são sociopatas, fica só uma palavra perdida. Mas eu quero deixar aqui na descrição
o significado de sociopata. Como que um profissional fala a respeito disso? Eu vou até colocar aqui para você alguns pontos que identificam o sociopata. Sociopata e psicopata é a mesma coisa, tá? São pessoas que têm problema de comportamento. É um transtorno de personalidade, né? Transtorno de personalidade caracterizado por comportamentos negativos, e é o transtorno de personalidade antissocial. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos para você fazer essa análise, para a gente fazer uma análise rápida aqui. Então, por exemplo, o sociopata ele não respeita normas ou leis sociais. Então, ele infringe leis. E essas leis podem ser leis éticas, leis morais, né? Ultrapassa essas fronteiras sociais. O caso dessa postagem de ontem é um exemplo claro disso, né? Ele não respeita essas leis éticas, né? E coloca uma foto de uma pessoa depois de cometer um ato desse, sem se importar absolutamente com quem ele vai atacar em relação a isso, com as pessoas que ele vai provocar um sofrimento em relação a isso. Uma outra questão é a mentira, né? Eles mentem excessivamente. Então eu coloquei inclusive no vídeo de ontem um trecho do Michael Lindell, uma pessoa que ele se reuniu lá, a foto que ele tirou com o Michael Lindell para dizer que ele estava com essa pessoa. Ele chega aqui no Brasil e diz que não, descaradamente. Isso para citar um exemplo, existem muitos exemplos que tanto o Bolsonaro quanto o Eduardo, quanto os seus filhos, eles mentem descaradamente. O Bolsonaro até hoje afirma, e na live de ontem ele afirmou, que não tem vídeo dele falando sobre gripezinha, que é uma coisa assim absurda. Uma outra questão é não faz planos de longo prazo. Então, quando eles colocam essas questões, quando eles entram com essas narrativas, é muito comum você ver o Bolsonaro falar recuou, né? Ele recuou, ele fala algo, ele faz algo, depois ele recua, porque ele não pensa a longo prazo, ele pensa naquele momento de desespero, solta aquelas bombas, faz aquilo que ele tem que fazer e depois ele esquece até do que ele fez e recua. Não pensa no longo prazo. Mostra um comportamento agressivo ou agravado. Aí não precisa nem explicar, né? A agressividade deles é algo que não tem o que explicar. Outro ponto, não considera a própria segurança ou a segurança dos outros. Então, quando o Bolsonaro não considera a segurança das pessoas em relação ao Covid, é outro ponto clássico de um sociopata, né? Ele expõe as pessoas ao risco de morrer nessa pandemia e ele não está nem preocupado, minimamente preocupado com isso. Então é mais um ponto. O sexto ponto, não acompanha responsabilidades pessoais ou profissionais. A responsabilidade de ser um presidente, a responsabilidade de ser um deputado, aquela situação em que ele ocupa, em que ele é uma pessoa que é um espelho para muitas outras pessoas, ele não se preocupa com essa responsabilidade. Mais um traço de sociopatia. E o sétimo ponto, não sente culpa ou remorso. E de fato, é mais um ponto assim escancarado. Eles não têm culpa em relação às atitudes deles, especialmente Bolsonaro, né? Em relação às atitudes que levam as pessoas à morte, né? Estamos caminhando aí para 270 mil mortos e ele não sente remorso, não sente culpa pelas atitudes que ele tomou, ele não se sente mal com isso, muito pelo contrário, ele até acha que não foi ele diz que não foi ele, quando claramente foi ele. Mais um ponto, oitavo, ser frio por não mostrar emoções ou investir na vida de outras pessoas. Eu preciso explicar essa questão de não lidar com a vida humana, usando o humor, a inteligência ou carisma para manipular outras pessoas. Bolsonaro constantemente tá dando aquelas risadas dele, tá fazendo aquelas piadinhas dele, tá falando de forma jocosa em relação às coisas. Você viu lá ele imitando uma pessoa, estou com Covid, né? Como se fosse uma pessoa que estivesse sofrendo pela morte ou por estar próximo do Covid. Ele ri disso, ele faz humor com isso, né? Mais um ponto, estamos no 10º já aqui. Tendo um senso de superioridade e opiniões fortes e inabaláveis. Também não precisa explicar muito. Mais um ponto, não aprende com os erros, acaba repetindo claramente os mesmos erros. Mais um, não é capaz de manter amizades e relacionamentos positivos. E aí você percebe que
todas as pessoas que se envolvem com o Bolsonaro, ele se relaciona com criminosos. A gente viu lá a relação dele com o próprio Queiroz, que é um sujeito que tem lá a morte de pessoas nas costas, né? Um sujeito que é considerado um miliciano. Então, assim, é uma coisa assim absurda. Eu posso até colocar mais aqui, a gente tem mais aqui, mas nem preciso me estender muito para mostrar para você que ele tem todos os traços. A família Bolsonaro tem todos os traços de psicopatia. Todos os traços. É um vídeo que a gente faz com muita tristeza porque essas pessoas estão no comando do país. Estão mandando nas pessoas. Estão à frente de 210 milhões de pessoas numa pandemia que mata absurdamente. A gente fica triste, lamenta muito e deixa, sabe, um pesar um vídeo como esse aqui. Mas é um alerta. É um alerta. Eu lamento em ter que vir aqui para fazer um vídeo como esse, mas você deve ter percebido que ele é necessário. É importante, é necessário. Então nós estamos aqui para isso, né? Para alertar o Brasil, para alertar você, brasileiro, sobre o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma situação desesperadora, uma situação horrível, revoltante, repugnante. É uma situação que não tem palavras para dizer. Eu quero que você saiba que a gente vai continuar aqui denunciando, falando, mas que às vezes realmente a gente fica sem palavras, entende? Escreva aqui, fale pra gente aqui o que você acha a respeito de tudo isso. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, por favor, dê essa força aqui para o nosso trabalho. Nós estamos aqui todos os dias para conversar com você, para colocar as informações para você, refletir junto com você. Se inscreva, seja membro do canal, dê essa força para o nosso trabalho. A gente se encontra numa próxima.